Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. O programa de hoje será o terceiro e penúltimo episódio da nossa série sobre a história da igreja com o tema A Igreja Imperial. Quero aproveitar para esclarecer que demos uma pausa na gravação da série por conta de alguns imprevistos e também para aproveitar a vinda do pastor Francisco a Brasília, que está pastoreando em Manaus, e fazer uma entrevista com ele que já está no nosso canal. Se você não viu ainda, assiste lá. E hoje estamos retomando então nossa série da história da igreja com o terceiro e penúltimo episódio e temos a honra de ter conosco novamente um grande professor que já se tornou um parceiro do nosso programa. Vai estar hoje compartilhando seus conhecimentos conosco. Ele é diretor do IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, bacharel em teologia, graduado em filosofia, especializado em ciência da religião, mestre em teologia e mestre em ciência da educação. Temos aqui hoje novamente com o pastor e professor Isidro Milton. Pastor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Ele gravou conosco o primeiro episódio da série da história da igreja e hoje vai gravar o terceiro episódio com a gente. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Maravilha. Eu quero cumprimentar todos os irmãos, amigos e amigas com a paz do Senhor e para mim é um prazer participar do programa Falar de Cristo, né? Ou Falar Cristão. Isso. E para nós se torna uma alegria muito grande poder trazer algumas informações que, quero crer, vai contribuir para o conhecimento, o aprendizado e o crescimento espiritual de todos. Amém. Lembrando que hoje o tema é a Igreja Imperial e o nosso último episódio, o quarto no caso, vai ser sobre a Reforma Protestante. Muito bem. Então não perca. Então vamos às perguntas. Vamos nessa. Pastor Isidro, nesse tema a Igreja Imperial, quando o assunto remete ao fim das perseguições aos cristãos, muitas pessoas confundem os conteúdos de alguns documentos que foram emitidos por imperadores romanos. Sim. Que foi onde mais se concentrou, né, a perseguição aos cristãos. E esses documentos foram emitidos em favor da igreja. Aí nós temos 3 documentos que é bom a gente diferenciar para que não tenha essa confusão, que seria o Edito de Tolerância, Isso. emitido em 311 d.C., pelo imperador romano Galério. Temos o Edito de Milão, que foi promulgado por Constantino em 313, e o Edito da Tessalônica, emitido por Teodósio em 384. Então, do que se trata cada um desses documentos? Maravilha. Boa essa pergunta, viu, meus amigos? Pergunta que, com certeza, vai trazer a todos informações importantes. Em primeiro lugar, vejamos. De acordo com a história do cristianismo, a última perseguição imperial, isto é, a última perseguição por parte do Império Romano, não é, contra os cristãos, foi feita pelo imperador Diocleciano, que reinou, que foi imperador de 284 a 305 depois de Cristo. Portanto, ele foi o último imperador implacável. Ele fez de tudo para destruir o cristianismo, né? Porém, obviamente, ele teve seu fim e foi substituído. E aí é que entra o imperador Galério, que em 311, já perto da sua morte, ele assumiu e ainda ficou intolerante para com os cristãos, e próximo à sua morte ele assinou o edito, ou o decreto, chamado Decreto de Tolerância, tornando o cristianismo religião permitida, desde que não perturbasse a ordem imperial. Então, podemos dizer que a última perseguição que foi ferrenha foi do imperador Diocleciano, que reinou, que foi imperador, 204 a 305. E depois Galério, já no apagar das luzes do seu domínio, do seu governo, do seu império, quando ele estava prestes a morrer, assinou esse decreto do imperador Galério. Decreto esse, repito, que diz o quê? Que dava aos cristãos certa liberdade religiosa, não plena liberdade, desde que não perturbasse a boa ordem pública. E na sequência, nós temos, com o aparecimento, com o surgimento de Constantino, que substituiu, que deu continuidade, que substituiu Galério, ele, em 313, Constantino, que disse ter se convertido ao cristianismo, disse ter uma visão de uma cruz, e adotou o símbolo do cristianismo como o símbolo da sua batalha, como o símbolo do seu exército, e fez um pacto, Se o Deus dos cristãos desse a ele a vitória, ele se tornaria um cristão. E, de fato, ele ganhou a batalha, e a primeira coisa que ele fez foi baixar o edito, ou o decreto 313, que é o Edito de Milão,
E qual é a importância desse edito, desse decreto para o cristianismo? Esse edito assegurou a todos os cristãos a liberdade de culto, ok, em todo o território do Império Romano. Foi algo, de fato, tremendo. Algo que os cristãos há muito tempo vinham esperando, né? Através do edito, desse decreto, Constantino fez do cristianismo, observe, a religião de sua corte, né? E expediu uma exortação no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., concílio esse que ele convocou para tentar colocar paz no seu reino sobre os diversos embates religiosos entre os cristãos. Então, nesse concílio, ele expediu uma exortação, não é, a todos os súditos para que abraçassem o cristianismo. Então, você vê que, a partir de Constantino, o Edito de Milão, o cristianismo passou a ser, podemos dizer assim, a religião preferida do imperador. Ele não oficializou, isso foi depois, né? E ainda dentro do Edito de Milão, observe, através desse edito, Constantino, não é, ele oficializou o domingo, né, como um dia de descanso, porque o domingo, primeiro dia de semana, que desde a era apostólica, é bom que nós saibamos disso, que o domingo não foi criado por Constantino, não. O domingo, desde a era apostólica, era o dia de descanso, né, e adoração ao Senhor. E esse dia foi oficializado, né, por Constantino. E outra coisa que veio com o Edito de Milão foi que Constantino proibiu o trabalho, não é? O trabalho escravo, o trabalho, isto é, a crucificação, proibiu o infanticídio, proibiu a luta de gladiadores, não é? E também deu aos soldados, deu ordem para que aos domingos parasse tudo e assistisse. Então, houve, digamos assim, muitos privilégios com esse edito de Milão. E por último, que é o edito da Tessalônica, né, de 384 d.C., esse edito foi baixado pelo imperador Teodósio, aonde oficializou o cristianismo como religião do Estado. Isso feito pelo imperador Teodósio, que foi imperador do ano 309 d.C. a 395 d.C. Detalhe, com o edito de Milão, em 313, a partir daí os cristãos, o cristianismo começou a ter certas liberdades, certa notoriedade, passaram a ser privilegiados pelo império, né? É lógico, como as outras religiões, mas o cristianismo passou a ter um destaque, porque o imperador Constantino dizia ser cristão. E com Teodósio, com o decreto de Tessalônica, aí que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado. E aí foi realmente muito, muito impactante para o cristianismo como um todo. E aí vai. Em relação ao fim das perseguições em 313 d.C. e com a oficialização que você falou, né, do cristianismo como principal religião do Império Romano em 384 d.C., o que aconteceu com as outras religiões que eram praticadas no Império? O politeísmo foi instituído no mundo romano? Observe, a oficialização, como já dissemos, do cristianismo através do edito, isto é, do decreto de Tessalônica, em 384, foi, de acordo com os historiadores, né, foi a pior calamidade que sobreveio ao cristianismo. Por quê? Observe, a esse decreto seguiu-se outros decretos condenando o paganismo e as heresias e, observe, punindo com a perda dos direitos civis aos que não professassem o cristianismo. Observe, o cristianismo de perseguido passou a ser o quê? O perseguidor. Então você nota o descalabro, né? As conversões que outrora, né, isto mesmo antes lá de Constantino, que eram voluntárias através de uma genuína mudança do coração e da vida, deram lugar a conversões forjadas, né, e enganosas, as quais encheram as igrejas de todo tipo de pessoas não regeneradas, preocupadas apenas com seus objetivos pessoais. Portanto, homens mundanos, pagãos, né, que, óbvio, né, abraçaram a causa do cristianismo, porque viram no cristianismo, como religião do Estado, algo que dava a ele certos privilégios. Então, o politeísmo, o paganismo, né, apesar de ter havido por parte da igreja e do Estado leis tentando proibi-los, continuou. Né? E muitos que eram colocados na parede para negar a sua fé pagã, né,
de uma hora para outra, fingiam em se converter ao cristianismo e passavam a fazer parte das fileiras dos cristãos, trazendo consigo muitas práticas, muitos conceitos errados, que aos poucos foi entrando de forma bem sutil no meio do cristianismo. Então, basicamente é isso. Então, repito, para essa questão aqui, o politeísmo, o paganismo não foi extinto, foi feito um esforço. Ele foi aos poucos sendo o quê? Amalgamado, misturado. É tanto que a partir de então, o cristianismo começou a tomar uma forma muito paganizada. Por quê? Porque esses personagens que diziam que eram pagãos, que agora diziam ter aceito a Cristo e aceito o cristianismo, só de boca para fora. Não tinham um compromisso, apenas estavam preocupados com interesses pessoais. Então, o politeísmo continuou a sua trajetória como a existe até hoje. Acabou que essa liberdade, a igreja trouxe um prejuízo muito grande. Muito grande, E não foi uma coisa de uma vez, não. Foi adentrando sorrateiramente. Detalhe, viu, meus irmãos? Quando Constantino baixou o Edito de Milão 313, a porta começou a se abrir. Então, muita gente agora queria, óbvio, fazer parte dessa religião que era protegida pelo Estado. Okay? Então, muita gente boa. Aquelas exigências que tinha anteriormente, o que era exigido de alguém para ser um cristão antes de Constantino? Se arrepender, reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida, entendeu? Renunciar o paganismo, renunciar a todas as coisas que Jesus, que os próprios apóstolos mandaram renunciar. Então essa era a marca dos cristãos dos primeiros 3 séculos. Com o advento de Constantino, o cristianismo, ele começou a abrir as pernas, se eu posso dizer assim, tipo expressão, para as novidades pagãs, e muitos que foram entrando dentro do cristianismo não eram convertidos, eram pessoas que estavam apenas querendo as benesses. E quando foi oficializado em 384, aí que o trem desandou. A história está aí. A história, os anais da história, os livros de história estão em claro mostrando que foi realmente terrível. Houve coisas positivas? Houve, Materialmente, o cristianismo passou a ser isento de impostos, começou a surgir as construções de igrejas, de grandes catedrais, aquela coisa toda. Os líderes da igreja passaram a ser tratados de forma diferenciada. A igreja que estava em Roma passou a ter certos privilégios. O bispo que estava em Roma passou a ser visto como grande líder. Humanamente foi benéfico para alguns. Porém, espiritualmente, que não veio mais na frente, foi maléfico, foi terrível. A liberdade trouxe libertinagem. Pois é. Muito bem. Agora, considerando então que o cristianismo se tornou a religião oficial em 384, depois de Cristo, mas não era a única praticada no Império Romano, a gente pode afirmar que houve algum tipo de influência dessas religiões no cristianismo? Com certeza. Quais seriam elas, Com certeza. Vimos, repetindo, que é importante, viu? Queridos amigos, queridos que nos assistem, que participam desse programa maravilhoso. Observe. Já no decreto 313 do edito, decreto, lá de Milão, que deu liberdade religiosa para os cristãos, já a partir daí, as portas da igreja começaram a se abrir de tal forma que muita gente poderosa aderiu. Ora, o imperador era o líder. Isso, dizia ser cristão. Ele beneficiou a igreja de tal forma que ele não queria esses benefícios. Depois, com a oficialização, aí que a coisa piorou. E, óbvio, como você disse, a igreja, o cristianismo, ele ficou totalmente exposto. Observe. As portas da igreja foram abertas para os costumes e as cerimônias do paganismo, que sorrateiramente muita gente boa veio para a igreja. Quando digo de boa, gente que tinha da política, do exército, pessoas que detinham o poder econômico da época. Foram um a um aderindo à causa do cristianismo, por causa que era a religião do Estado. E aí, obviamente, aqui e acolá foi se flexibilizando. E o que acontece quando se flexibiliza muito? A tendência é a coisa ir ao extremo. Então, observe, as portas da igreja foram abertas para os costumes e cerimônias do paganismo. Festas pagãs receberam nomes diferentes. A partir do ano 415, as imagens começaram a ser veneradas e adoradas.
principalmente a imagem da Virgem Maria, que não vem mais na frente. Um outro detalhe, os líderes cristãos passaram a cristianizar muitas festas pagãs, dar uma roupagem cristã para agradar a gente boa que estava no seio do cristianismo, né? O alto escalão. Isso, ok? O que a igreja não conseguiu destruir das antigas práticas religiosas, o que acontecia? Ela adaptava, transformando-as em práticas cristãs. Isso, é claro, está nos anais da história. Exemplo, a figura da deusa mãe e deusa virgem, que fazia parte da religiosidade pagã, tanto de Roma, que foi passado para o ambiente do cristianismo, mas na frente não vamos falar. Então você nota que houve uma influência muito grande. Isso foi de forma bem sorrateira, bem sutil. E a liderança da igreja, óbvio, não querendo perder os privilégios, não querendo bater de frente. Quem batia de frente, minha amiga, era tido como o quê? Como do contra, era perseguido. Muito parecido com hoje. Pois é. Os nobres colegas, os irmãos que estão nos assistindo, façam um contraste, uma análise, um paralelo, daquela época, a época de hoje, Então, o poder econômico, o poder político, os interesses pessoais estavam acima de tudo, inclusive dos líderes. Então, aí está a situação que, infelizmente, o cristianismo ele começou a definhar. Repito, antes de Constantino, para ser cristão, era colocar o pescoço a prêmio. Ser cristão, meu amigo, era ser perseguido, era ser contra o Estado, ser contra o paganismo, era do contra. Mas com Constantino e com a oficialização, o trem desandou. Inclusive, tem muitas culturas pagãs que ainda hoje adentram em algumas igrejas se nós fôssemos ver, época, o Natal, a forma como o Natal é comemorada, por exemplo, festas juninas, isso tudo foi surgindo aos poucos. Noite de Páscoa, com ovo de Páscoa, isso tudo foi surgindo aos poucos. Quando você estuda a história da igreja, nos primeiros 2 séculos, meu irmão, você não vê isso. Você vê um cristianismo simples, equilibrado, porque as pessoas, quem aderia ao cristianismo, era convertido de fato. Não aderia ao cristianismo pensando em se locupletar, mas estava pensando em adorar a Deus. Sabia que poderia morrer a qualquer hora. Mas a partir, repito, de 313, quando Constantino, entre os estudiosos, existe a seguinte fala, materialmente, foi importante, foi muito bom para o cristianismo, se tornando uma religião, destaque naquela sociedade pagã, foi muito importante. Porém, espiritualmente, não foi tão importante. Ok? É óbvio que a igreja cristã, nos primeiros 3 séculos, era das perseguições. Eu quero crer que muitos oraram, Deus, transforma o imperador, transforma esse político, transforma esse líder, se eu queremos liberdade. E o Constantino foi fruto de oração. Mas escute, muitas vezes, quando a bênção vem, nós, por não vigiarmos, abusamos dela e fazemos besteira. E foi isso que aconteceu com os cristãos naquela época. Transformar a bênção em maldição. Pois é. Pastor Zidro, alguns teóricos rotulam a igreja do 3º ao 5º séculos como a igreja imperial. Aí, dentro desse contexto, quando de fato nasceu então a igreja católica, apostólica e romana? E ainda, quando se deu o reconhecimento e veneração aos santos na igreja? E também quando e como se deu a veneração a Maria como mãe de Deus? Um ponto de cada vez. Primeiro ponto, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabemos que em Roma, desde a era apostólica, tinha uma igreja. Paulo escreveu a carta aos romanos, era uma igreja que está em Roma, que era uma igreja que se reunia nas casas. E essa igreja, ela, obviamente, durante o período da patrística, dos anos 100, 200, ela permaneceu, igreja simples. O seu líder, o bispo, uma pessoa que reconhecia o seu lugar. Mas a partir de Constantino, passou a haver uma ênfase maior na pessoa do bispo da igreja de Roma. Ele passou a ser visto como o maioral dos maiorais. Então, de acordo com os estudiosos, por volta do ano 400, mais ou menos, depois de Cristo, já se verificava o completo desenvolvimento da igreja católica como ela é hoje, com sua organização hierárquica completa. A humildade e a santidade da igreja primitiva foi substituída pela ambição, pelo orgulho e pela arrogância da igreja imperial.
tornando-se uma instituição bem diferente, né, da igreja perseguida dos 3 primeiros séculos. Então, não foi um processo de uma vez. Foi um processo lento, que aos poucos, né? Já no final do século II, início do século III, já existia uma certa tendência do bispo que estava na cidade de Roma reivindicar para si certas primazias. Por quê? Porque Roma era a capital do império. Quando Constantino baixa de Milão, vem intolerância religiosa, é óbvio. O bispo que estava em Roma, ele, óbvio, se sentiu privilegiado. E foi também, obviamente, privilegiado pelas benesses imperiais através do imperador Constantino. Então, Constantino, através daquele bispo, ele tinha contato com todos os, né, demais, digamos assim, bispos. E aos poucos foi se desenvolvendo. Diga de passagem, né? Diga de passagem que nós encontramos já lá no ano 440, mais ou menos, a menção de 2. Primeiro, Leão I, né, e depois de Gregório, que eu vou falar aqui um pouco, que já reclamam para si esse poder. Na sequência, na resposta. Então, podemos dizer que lá por volta do ano 400 depois de Cristo, né, já se verificava a estrutura organizacional e hierárquica completa da Igreja Católica. Né? E a oficialização da Igreja, com Teodósio, no 384, trouxe em seu bojo o quê? O rápido desenvolvimento, como eu disse, hierárquico. Foi assim que em todo o Ocidente, o bispo de Roma, não é? Ele começou a ser considerado como o quê? Como a autoridade principal de toda a igreja. E um dos bispos, foram muitos, mas um dos principais bispos desse período foi Leão I, 440 a 460 d.C. Ele reclamou para si. É tido um dos maiores líderes da Igreja Católica. Lógico, venhamos e convenhamos. Ele foi um grande homem, né? Ele prestou um grande serviço. Não podemos tirar aqui os méritos. Porém, ele reivindicou para si, né, esse domínio, esse poder sobre os demais bispos. Tem outro, Gregório I, que teve o seu papado no período de 589 a 604, portanto, no século V, né, já no término da Idade Antiga e início da Idade Média. Esse aqui foi um dos maiores líderes, bispo, né, ele se auto-titulou como bispo dos bispos. Então você nota que foi algo paulatino. Começou com Constantino e aos poucos, repito, Roma era a capital do império. E a igreja estava ali naquele lugar. Então a igreja ali, o líder ali entendeu, não, peraí, aqui tem aqui é a capital política e também aqui é a capital eclesiástica, porque aqui está a igreja. E depois disso tudo surgiu a tese de que Pedro tinha fundado a igreja de Roma e que, obviamente, Pedro foi o primeiro papa. A história secular não demonstra isso, não existe isso na história. Ok? Então é por aí. Um outro ponto interessante, né, que nós temos que focar é que está aí e como se deu a veneração a Maria, Mãe de Deus, não é? Ok? É outra pergunta. Aliás, dentro dessa pergunta tem, quando de fato nasceu a Igreja Católica? Já respondi. Quando se deu o reconhecimento e veneração dos santos? Observe, meus amigos, meus irmãos, observe, o culto aos santos, já no final do século, já no final dos anos 300, começou a ser propagado e foi reconhecido publicamente nos anos 370 da era cristã por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Né? No ano 400, portanto, é iniciada orações pelos mortos e etc. Então você nota que aos poucos, isso não existia no século II, no século I, na era apostólica. Mas foi algo que, face essa mistura pagã, aos poucos foi se criando certos costumes e doutrina que, infelizmente, conhecemos como é hoje. E por último, como está a pergunta aí, né? Como se deu a veneração a Maria, Mãe de Deus? É claro, no concílio de Éfeso, que era um concílio, uma grande assembleia de líderes, de bispos, tanto do Oriente como do Ocidente, diga de passagem, que o cristianismo na época aqui tinha duas sedes. 390 foi criado Constantinopla, né?
para servir, em Constantinopla foi para servir como sede do Império Romano do Oriente e Roma do Ocidente. Então esses bispos, esses líderes se rivalizavam um contra o outro. E no ano 431, né, houve uma grande assembleia, onde a maioria eram bispos do Ocidente, e Maria foi declarada mãe de Deus. Isso está nos anais da história, do grego Theotokos, né, mãe de Deus. O que ajudou a estimular a já crescente, que já vinha, né, em ascendência, essa visão de Maria ser a mãe de Deus, né, ter poderes divinos, já começou lá nos anos 300. Né? Então o concílio apenas oficializou, ok? Né, a veneração da Virgem Maria através de cultos, orações. E aí a coisa desandou. Então, basicamente é isso. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, meus amigos que nos assistem, não é algo da minha cabeça, é histórico. É algo que está no livro de história. É só pegar e ler. A literatura retrata um período sombrio, né, na história mundial, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 d.C., até o século XVI, né? Isso. Onde a Igreja Católica dominava praticamente todo o mundo antigo. Esse período dominado Idade das Trevas, ou Idade da Fé. Quais foram os principais prejuízos espirituais que a Igreja vivenciou nesse período das trevas? Muito bem. Eu quero pedir a atenção de todos os nossos ouvintes, porque aqui são 1000 anos de história. Nós vamos resumir em poucos segundos 1000 anos de história, tá? Vimos, né, no tópico anterior que 390, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império. Vimos que com isso as portas se abriu de forma tremenda para a entrada em muitas práticas. Não é? Vimos o surgimento de grandes líderes da igreja como Leão I, Gregório I. Não é? E como foi bem colocado, né, 406 depois de Cristo, é tido como a data que marca o término da Idade Antiga na história. Ou essa data, o que aconteceu? Aconteceu a queda do Império Romano no Ocidente, quando os chamados povos bárbaros. Quem foram os povos bárbaros? Germanos, francos, anglo-saxônicos, bretanos. Povos estes que hoje é a Europa atual, né? França, Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, etc. Então, esses povos, tidos como povos bárbaros, que viviam a periferia do Império Romano, que aos poucos foram conquistando o Império Romano, vendo as fraquezas e foram adentrando e deram a cartada final, conquistando Roma, a parte ocidental. Muito bem. Nesse período, a igreja que estava em Roma, na pessoa do seu bispo, teve um grande papel. A história, é claro, não tiramos mérito. De quê? De ser um instrumento, não é, de salvar o cristianismo da grande ameaça desses povos bárbaros, que eram povos altamente pagãos ao extremo. Então, nesse período, né, em 406, inicia a Idade Média e termina em 1453, ou no século XVI, quando Constantinopla, que hoje é a Turquia, foi conquistada pelos turcos otomanos. Então, o que ocorreu? Quais foram os prejuízos, as vantagens, desvantagens do período medieval, desses 1000 anos, podemos dizer assim, de história? Como a igreja se comportou? Vejamos. Ponto 1. Eu vou pontuar cada situação. Primeiro, quais foram os prejuízos espirituais? Primeiro, viu, meus irmãos? Viu, meus amigos? A igreja alcançou, nesse período, grande poder político e material. Observe, quando os povos bárbaros conquistaram Roma, o Ocidente, não conseguiram conquistar Roma, porque o bispo de Roma, através de conchavos, de aliança, conseguiu evitar. Então, o bispo de Roma passou a ser o grande líder do cristianismo ocidental. E ele foi tão hábil que ele conseguiu, junto a esses povos bárbaros, né, condições tal de enviar missionários para catequizar todos esses povos chamados bárbaros. É tanto que a Europa se tornou-se cristã. Isso é importante. E aí, esse é o lado, né, que a igreja alcançou um grande poder político. Esse grande poder político que a igreja alcançou, ele é simbolizado pela coroação do imperador Carlos Magno, né? Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano. Observe, sacro quer dizer religioso.
Império Romano. Então, criou-se, nesse período, criou-se um império na Europa, nos moldes do Império Romano, dando o nome de Sacro, que é a Igreja e o Estado junto. Então, Carlos Magno, no dia 25 de dezembro de 800, foi coroado pelo Papa, simbolizando aí o poder da Igreja. Olha, se o Papa coroou Carlos Magno como imperador, então, obviamente, a Igreja estava, o cristianismo estava no apogeu. Então, aí começa o grande apogeu da Igreja. Um outro fator interessante é que a Igreja cristã, enquanto o Ocidente, né, estava lutando para, digamos assim, deter os avanços dos bárbaros, para conquistar esses povos germanos, francos, anglo-saxônicos, bretanos, etc., para a causa de Cristo, estava lutando no Oriente, no século VII. O cristianismo do Oriente, ele ficou intacto. Por quê, gente? Porque no Oriente o Império Romano continuou com sua sede em Constantinopla. Só que no século VII surgiu o islamismo com Maomé. Enquanto o islamismo estava varrendo, tomando todos os territórios que outrora Paulo evangelizou nas suas 3 viagens missionárias para a causa do Islã, no Ocidente, a igreja cristã, na pessoa do bispo de Roma, estava conquistando para si o quê? A Europa. E o que eu quero dizer com isso? Que aí você nota a disparidade. Continuando, um outro fator que foi prejudicial é que em 1054 houve a separação do cristianismo ocidental, sede em Roma, do cristianismo no Oriente, sede em Constantinopla. Em 1054, o bispo, o Papa, lhe mandou uma carta excomungando o bispo lá de Constantinopla, ok? O bispo, líder da Igreja Oriental de Constantinopla, mandou outra carta, e aí, a partir de então, surgiu duas partes do cristianismo, o cristianismo ortodoxo oriental e o cristianismo ocidental, que permanece até hoje. Então, isso foram fatores que diminuíram a unidade dos cristãos. E diminuindo a unidade do cristianismo, fez com que o cristianismo se tornasse presa fácil, principalmente no Oriente, para o islamismo. Se você tem ideia, no século IX, no século VIII, mais ou menos, já na Idade Média, lá no Oriente, todos aqueles lugares que a Bíblia fala, Palestina, Damasco, Jerusalém, aqueles lugares que Paulo tanto se esforçou, foi tudo conquistado para o islamismo. Restou apenas Constantinopla. E no Ocidente? No Ocidente, a igreja em Roma, na pessoa do Papa, estava de vento e popa, dominando, conquistando. Então você nota a mudança que ocorreu. Outro detalhe interessante, a igreja passou a deter o monopólio, que fala aqui no Ocidente. A igreja, na pessoa do seu bispo, do Papa, do líder maior, passou a controlar grande parte do território da Europa. O crescimento e o poder material da igreja chegou a causar até reações dentro dela mesma. Por quê? Porque a igreja, na pessoa do seu líder, se preocupou muito em conquistar, em ocupar os espaços, em ter muitas terras e propriedade. E isto contribuiu para o arrefecimento mais e mais da espiritualidade. De fato, foi uma derrota para o cristianismo. O outro fator, a igreja passou a deter o monopólio. O monopólio do quê? Do conhecimento. Então, a Idade Média é tida por alguns como a Idade das Trevas, porque a igreja, em nome dos seus, digamos assim, da sua doutrina, dos seus ensinos distorcidos da Bíblia, ela impôs um sistema de domínio e de controle, aonde pensar diferente era tido como rebelde, aonde o conhecimento foi limitado, aonde as pessoas tinham que fazer aquilo que a igreja determinava, aonde a filosofia, aonde o conhecimento secular ficou restringido aos mosteiros. Então, por isso que é a Idade das Trevas. Um outro fator que foi prejudicial foi que, nesse período, a adoração, o culto, se tornou-se cada vez mais material. Por exemplo, as relíquias ocupavam um lugar de destaque na religião popular. Objetos como ossos dos apóstolos, as cadeias com que Pedro foi algemado, por exemplo, eram tesouros para os possuidores e cria-se que tinha algum tipo de poder de operar milagres. Então, veja a situação do cristianismo nesse período. Um outro fator é que o cristianismo de quase todo o povo da Idade Média era essencialmente religião do medo, do pavor. Por isso que é chamado de Idade das Trevas, o período da Idade Média.
o cristianismo não passava de uma religião paganizada. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, eu sugiro que os prezados irmãos e amigos leiam, estudem, né, façam um curso. E observe, nesse período, por exemplo, tivemos a Inquisição no século XI e século XII. O que foi a Inquisição? Foi um tribunal, né, criado pela Igreja Católica em parceria com o Estado para julgar todos aqueles que falassem diferente, que se pronunciassem diferente do que a Igreja dizia. Então era proibido pensar diferente da igreja. Por isso, a Idade das Trevas. Aonde o conhecimento grego, clássico e romano dos grandes filósofos ficou guardado nos mosteiros. Ninguém tinha acesso porque era proibido pensar. Então, por isso que foi Idade das Trevas. Um outro fator que nesse período, a Idade Média, rapidinho, viu, meus amigos? A Idade Média, ela divide do século V ao século X, é a chamada Alta Idade Média. Quando a Europa é organizada em estados, surge a França, surge a Alemanha, surge a Inglaterra como grandes estados, certo? Depois vem a Baixa Idade Média, que é do século X ao século XV. Nesse período, houve algum tipo de avanço. Por exemplo, para quem não sabe, a partir do século X e XI em diante, surgiram as grandes universidades europeias. Bolonha, na Itália, né? Por exemplo, Málaga, na Espanha. Depois veio, no século XII, Coimbra, lá em Portugal, né? Cambridge, Oxford, na Inglaterra. Surgiram grandes universidades. E essas universidades foram o centro onde também surgiram grandes personagens que começaram a combater, a debater tal situação caótica. E a coisa foi desandando. Detalhe, também nesse período, um dos prejuízos para o cristianismo foi um movimento chamado as Cruzadas, que ocorreu no século XI e XII. Que foram as Cruzadas? Foram exércitos formados pela igreja, juntamente com os estados, ou a França, ou a Inglaterra, ou os germanos, que é a Alemanha, com o objetivo de ir à Terra Santa, libertar Jerusalém do poder, do domínio do islamismo. De fato, a primeira cruzada surtiu efeito, mas outras cruzadas não foram tão boas assim. Mas o que houve de errado nisso? É que, em nome de Jesus, fizeram coisas terríveis. Mataram, destruíram, saquearam, tudo em nome de Jesus. E hoje você vê alguns pensadores, alguns acadêmicos que questionam como é que pode, em nome de Jesus. Então isso foi prejudicial para a igreja. Vamos pensar a terminar, né? Porque o assunto é muito vasto. E por último, observe, na medida que a Idade Média se aproximava do fim, não se verificava, por parte da igreja, qualquer esforço no sentido de reavivar, retornar aos princípios do cristianismo apostólico. Cada vez mais se afundando em quê? Pecado, a corrupção, simonia, venda de carros. A história está cheia disso aí. Está cheia disso aí. E nesse período, a partir do século XI, surgiram alguns grupos que se levantaram. Grupo de cristãos que queriam que a igreja fizesse uma reforma, fizesse uma autoanálise. Dentre esses nós temos os albigenses, ou os cátaros, lá, por exemplo, na França, foram perseguidos terrivelmente pela igreja, foram massacrados pela Inquisição. Isso é uma coisa terrível. Isso foi em nome de Jesus. Por isso que você chega hoje num ambiente, numa faculdade, numa universidade, no curso de filosofia, no curso de história, né, ciência da religião, muitos questionam que cristianismo é esse? De fato, esse é o cristianismo desvirtuado. Não foi esse cristianismo que Jesus deixou para nós. Rapidinho, nós temos os valdenses, a comunidade de valdense, de Pedro Valdo, na Itália, que foram muito perseguidos. Por quê? Porque eles queriam que a igreja voltasse àquele cristianismo apostólico, simples. Mas quem assim o desejava era tido como herege, era tido como insubordinado, como rebelde. O que a igreja fazia? Mandava prender, mandava saquear, mandava destruir. A Inquisição foi isso. No século XIV, por exemplo, e século XV, tivemos dois personagens, João Wycliffe, são chamados pré-reformadores, João Hus, né, que foram grandes homens. João Hus, por exemplo, foi queimado em praça pública em 1415. Ele diz, vocês estão queimando, estão destruindo, estão me abatendo, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar alguém, um cisne, que foi um cisne, né? Alguém que vai abalar a estrutura
E esse alguém foi Lutero, que é o tema da próxima preleção que vem aqui. Então observe, a igreja teve chance, teve a oportunidade de fazer uma reforma interior, mas a tendência foi cada vez mais piorando. Terminando, chegamos do século XIV ao século XVI, que foi o período da Renascença, que é o período que marca a fase final da Idade Média. Isso que é importante. O que foi a Renascença? Foi um movimento, né, artístico, cultural, que começou na Itália e se expandiu por toda a Europa. Foi um movimento que buscou, através da filosofia clássica grega, platônica, platônica, através dos grandes pensadores romanos, Cícero, Sêneca, desses grandes pensadores, buscou o quê? Argumentos visando dar aos seres humanos, naquela época, condições de repensar a realidade. Foi nesse momento que surgiu o humanismo. E foi nesse momento que surgiu Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, surgiram grandes pensadores, Giordano Bruno, e esses personagens, eles começaram a questionar. Só para você ter ideia, a igreja dizia o seguinte, que a Bíblia afirmava que a Terra era o centro do universo, era a teoria geocêntrica, a Terra era o centro. Isso foi a maior balela. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, eles constataram cientificamente que não, que a Terra não era o centro. A Terra faz parte de determinados planetas que giram em torno de quem? Do Sol, que a teoria heliocêntrica para lá. Então você nota que a igreja, o cristianismo medieval, infelizmente, foi uma aberração no sentido espiritual. Agora, não quer dizer com isso, vou terminar, que não tiveram alguns personagens. Se você pega, por exemplo, as organizações monásticas, Francisco de Assis, ou os franciscanos. Francisco de Assis começou com o ideal de pureza, mas com o tempo também a sua organização depois se corrompeu, porque o ambiente era propício para isso. E a Renascença, ela foi importante, sabe por quê, queridos, que nos assiste, que participa conosco desse programa? É que a Renascença deu base para a reforma protestante, com Lutero mais na frente. A Renascença foi a redescoberta da cultura grega clássica. Foi nesse período, por exemplo, que foi inventada a gráfica, o prelo, a primeira máquina de imprimir por Johannes Gutenberg, cuja o primeiro livro foi impresso, foi a Bíblia. Então você nota, e a igreja nesse período estava cada vez mais cambaleando, estava cada vez cambaleando. E a data que conclui, que fecha o período da Idade Média, é exatamente 1453, quando Constantinopla, o último reduto do cristianismo lá no Oriente, foi tomado pelos turco-otomanos. Isso é história. E, observe, nas cruzadas, só rapidinho, no período das cruzadas, foi tão terrível essas cruzadas, que teve uma cruzada que foi aqueles exércitos formados da Europa que foram para a Terra Santa, em vez de ir para a Terra Santa, foram a Constantinopla. Assolaram, destruíram, combateram os irmãos cristãos lá da parte oriental, que já estavam oprimidos pelos islâmicos. Então você nota, era coisa de doido, em nome de Cristo. Por isso que hoje muitos, que Cristo é esse? Que Jesus é esse? Então, resumindo a nossa fala, foram muitos prejuízos espirituais. Agora, venhamos e convenhamos. Nós não vamos jogar pedra só na igreja medieval. Ela teve o seu papel. Por exemplo, as grandes universidades surgiram por bulas papais. Agora, não é porque fizeram algumas coisas boas que nós vamos agora dizer que tudo foi as mil maravilhas. Tá bom? Fechando, então, 1453, Constantinopla, sede do cristianismo oriental, foi tomada pelos turco-otomanos. Constantinopla hoje chama-se Istambul, que é a capital do país Turquia. Queridos, maravilha, Vimos aí uma breve resenha, da história do cristianismo, desde o período de Constantino, 313, até o término da Idade Média, O tempo aqui, óbvio, colega? Ele é muito exíguo para trazer mais detalhes. Se você deseja aprofundar na temática, o IBADEB, no seu curso avançado em teologia, tem a matéria História do Cristianismo. E tem uma
farta bibliografia, onde você vai ter condição de pesquisar, aprofundar, fazer comparações, se tornar de fato uma pessoa experta no assunto. Portanto, por favor, não esqueça, acesse ibadeb.com.br e também procure o nosso professor Marcelo aqui na igreja, que ele é o nosso coordenador do núcleo do Ibadeb. Ele pode lhe ajudar, quem sabe, iniciando aqui um novo curso ou um curso avançado em teologia. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Pessoal, então estamos chegando ao final de mais um programa Falar Cristão e eu não poderia hoje deixar de presentear o pastor Isidro. Como eu falei no início, ele é praticamente já um parceiro do programa. Meu Deus do céu. Sempre atende a gente com muita disposição, com muito carinho, apesar de ter uma agenda bem cheia, mas está sempre nos apoiando e nos dando um pouquinho do seu tempo para compartilhar os conhecimentos conosco. Então, em nome do Falar Cristão, eu gostaria de entregar um presente para adoçar um pouquinho a sua vida. Obrigado. E pedir, aliás, pedir ao Senhor para que Ele continue te abençoando, Amém. te fortalecendo, te fortalecendo, te dando muitos anos de vida, para que o Senhor continue firme nessa obra, com saúde, com paz, com alegria, e que Ele venha estar com o Senhor em todos os seus dias. Obrigado. Para que lembrança o nome do Falar Deus Cristão. abençoe. Eu agradeço ao programa Falar Cristão pelo privilégio que me concede de compartilhar com vocês de alguns informes que, quero crer, é de grande valia para todos. De grande valia para todos. Pessoal, então estamos chegando ao final do programa. Quero aproveitar aqui e deixar claro que no mês de janeiro, próximo mês, vamos estar de recesso e retornamos em fevereiro com muitas novidades para vocês. Que Deus abençoe e não perca o próximo episódio sobre a Reforma Protestante para encerrar a série sobre a história da igreja. Que Deus abençoe e até a próxima.